Oi pessoal, começando Vida Saudável com muita alegria, em meio à natureza, aqui na pousada Casa da Gente, no Alto do Moura, em Caruaru. É um prazer ter a sua companhia. Hoje nós preparamos um programa muito especial e também vários outros destaques que você confere a partir de agora. Reforço nas unidades de saúde da família em Caruaru. Equipes de odontologia chegam ao bairro Maria Auxiliadora. Alerta aos fumantes. Dr. Jonathan Vidal destaca os perigos do cigarro para quem vai fazer cirurgia plástica. Segura essa receita, Brasil! Ju Mangabeira prepara pimentão recheado para deixar todo mundo com água na boca. E ainda, a importância da privacidade durante o tratamento de saúde mental. Fica ligado, o Vida Saudável já está no ar. Hoje o Vida Saudável conversa com o veterinário José Simonal sobre os cuidados com os bichinhos de estimação para que eles tenham uma vida longa, saudável e feliz. A gente vai falar também sobre as políticas públicas de proteção aos animais aqui no Agreste de Pernambuco. É um prazer recebê-lo no Vida Saudável, doutor Simonal. Nádia, para mim também é uma satisfação, eu agradeço o convite e uma satisfação poder estar falando aqui para as pessoas em casa, né, um pouco sobre os cuidados com os animais e sobre o nosso trabalho aqui. Prazer é todo nosso, sobretudo nessa época que a gente sabe que existem muitas viroses, né, atacando os bichinhos. Fala pra gente sobre essas viroses. As viroses que são muito comuns nessa época de chuva, né, nessa época do ano, no primeiro semestre principalmente, que acomete muito tanto os cães quanto os gatos. As viroses, os complexos respiratório felino que acometem os gatinhos de estimação, principalmente os gatos que têm acesso às ruas, os gatos que não ficam sempre dentro de casa, que têm um risco maior de contaminação. E os cães também, principalmente, filhotes, né, animais mais jovens que são os mais susceptíveis e ainda mais também aqueles não vacinados, né, animais que não são vacinados, que estão mais susceptíveis a essas viroses, principalmente para os cães, a cinomose e a parvovirose, que é uma das viroses mais comuns, é o que a gente mais vê na nossa rotina de trabalho, e são as mais agressivas, são as mais graves, né, são as que têm uma consequência por mortalidade bem maior. Bom, tem uma doença que está atacando muito os cães, sobretudo, os cães de rua, né? E vocês têm toda essa preocupação em vacinar, que essa doença é popularmente conhecida aqui como calazar, é isso? Qual o nome oficial da doença? O calazar é o nome popular, né, da leishmaniose. Leishmaniose realmente é um problema bastante sério, é uma doença de caráter zoonótico, ou seja, ela é transmissível para os seres humanos, né? E hoje em dia a gente tem realmente um controle bem mais eficiente, um controle mais efetivo, mas apesar disso a gente ainda tem um grande quantitativo de animais, né, que são portadores dessa doença especificamente, que estão nas ruas, né? Mas os centros de zoonoses, a própria Secretaria de Saúde do município é quem é responsável por controle dessa enfermidade, principalmente nos cães, porque o cão é o principal reservatório da doença, né? Ele é vítima da doença, né? É o principal reservatório, por isso é sobre ele que é focado realmente o controle dessa doença, para diagnóstico, né? E para o controle também por meio de vacinação, de orientação para os tutores que têm os seus animais. Quais são os grandes riscos ocasionados por essa calazar? O calazar, a leishmaniose, ela é bastante conhecida hoje porque a gente ouve falar bastante, né? As pessoas ouvem e há pouco tempo, a gente tem há pouco mais de 4 anos que foi desenvolvida uma vacina para essa doença. Essa vacina ela ainda tem um custo elevado para o tutor, né? Para as pessoas que têm os seus animais, né? Então ela ainda não tem ampla disseminação sobre as pessoas, né? As pessoas não têm acesso ainda, em sua maioria, né? Que pena, né? Ela custa em média quanto, doutor? Ela custa em média R$120 cada dose. Ela é uma doença que, por ser de caráter zoonótico, como falei, é causada por um protozoário, que é de difícil controle também, é uma doença que não tem cura. Altamente contagiosa, né? Ela é transmissível por mosquito, ela somente é transmissível para o ser humano ou para os cães por meio de um mosquito, né, que são os flebotomíneos.
A gente vive numa região que é endêmica da doença, a gente não tem um problema só aqui no agreste de Pernambuco, mas a gente também tem na Zona da Mata, no Sertão e, na verdade, em todo o Brasil. Infelizmente, os animais de rua que são os mais acometidos, são eles que são as principais vítimas, né? Porque os que estão dentro de casa, que as pessoas têm cuidado com os animais, que se preocupam em levar para o médico veterinário, fazer o controle, também vai conversar sobre esse tipo de enfermidade e sobre o principal controle dela, né? Então, lança mão hoje da vacina. Doutor Simonal, considerando, né, que não está disponível na rede pública a vacina contra a leishmaniose, de que forma a população deve aí proteger esses animais? Isso, considerando que o principal transmissor da doença para os animais é o mosquito, o flebotomínio, então as pessoas precisam talvez não, certamente se proteger dele e proteger os animais, né? Então existe o uso de coleiras repelentes que tem um custo bem menor, né? Essas coleiras elas auxiliam inclusive no controle de pulgas e carrapatos, né? E são repelentes para o mosquito. Já mata 3 coelhos numa cajadada só. Exatamente. Em sua maioria essas coleiras elas protegem por no mínimo 4 meses, algumas até 6, 7 meses, né? De um custo um pouco maior. Né? Mas aquelas pessoas que também não têm acesso a comprar esse tipo de coleira para proteger os animais, né, como repelente desse mosquito, que é transmissor da doença, né, a gente orienta as pessoas a ficarem atentas aos sinais da leishmaniose, que são principalmente emagrecimento, queda de pelo, outros problemas de pele, né, onicogrifose, que é o crescimento exagerado das unhas. Esses são os principais sintomas dos animais quando começam a apresentar, né, sintomas da leishmaniose. Então as pessoas fiquem atentas a esse tipo de sintoma e procurem, né, um médico veterinário de sua confiança, um médico veterinário da rede privada ou da rede pública, né, para que orientem em relação aos em relação a esses cuidados, em relação também ao diagnóstico e o controle da doença. No que se refere aos gatos, quais são as principais doenças que acometem esses animais, doutor? Aos gatos, existem muitas doenças que acometem os gatos, mas principalmente as doenças respiratórias. Doenças respiratórias e algumas dermatopatias também que é comum em gato, inclusive algumas de caráter zoonótico, como a esporotricose, que é uma doença que está aparecendo aí, a gente está vendo realmente já um quantitativo maior desse tipo de problema que a gente não via. Né? E é uma doença causada por fungo. Então a gente tem as doenças causadas por fungo, como essa que citei, esporotricose, as doenças virais, as antibacterianas, as bacterianas, melhor dizendo, e principalmente as doenças que causam complexo respiratório felino, as doenças respiratórias, que é o que é mais comum realmente na espécie felina. Doutor Simonal, eu vou fazer uma pausa bem rapidinho aqui na nossa entrevista, mas é porque chegou o momento que é um dos mais esperados do programa. Todo mundo, lápis e papel à mão, porque chegou a hora de acompanhar a receita saudável com a nossa querida Ju Mangabeira. Oi, Nádia, e você aí de casa? Tem pimentão, carne moída e uma sobra de arroz na geladeira? Então o almoço está garantido. A receita saudável de hoje é um belo pimentão recheado com arroz, carne moída e especiarias. Vamos aprender? Eu começo refogando alho e cebola no azeite. Quando começarem a dourar, junte 250 gramas de carne moída de tilápia. Tempere com sal e pimenta do reino a gosto e deixe cozinhar bem. Feito isso, é hora de entrar com uma xícara de polpa caseira de tomate, meia xícara de água e tampar para deixar reduzir bem o molho. Agora eu entro com uma xícara de arroz integral já cozido, tempero com uma pitada de curry, uma pitada de cominho, uma colher de sobremesa de coentro picado e misturo bem. Agora já podemos rechear os nossos pimentões. Aqui eu tenho uma refratária untada com azeite e nela eu dispus 3 metades de pimentões, sem sementes e sem a parte branca que é indigesta. Eu vou rechear cada um deles com o preparo que a gente acabou de fazer.
Feito isso, eu rego com um fio de azeite. E cubro com queijo Minas padrão ralado. E agora é só levar ao forno até gratinar. E aqui temos pimentões para serem protagonistas de uma refeição completa e nutritiva. Se ficou alguma dúvida, é só me procurar no Instagram que vai aparecer na tela. Oi pessoal, algumas pacientes me perguntam no consultório se podem realizar cirurgia plástica e continuar fumando. Bom, nós sempre recomendamos que o cigarro seja interrompido 1 a 2 meses antes de realizar qualquer procedimento cirúrgico. O cigarro ele tem a propriedade de causar alterações pulmonares, então a recuperação cirúrgica já tem suas limitações e com algumas complicações do cigarro, como por exemplo tosse, também a maior propensão a infecções respiratórias, como pneumonia, tudo isso pode complicar muito o pós-operatório. Além disso, o cigarro também causa danos nos vasos sanguíneos e toda cirurgia plástica precisa que haja uma nutrição de pele na região operada. Pacientes que fumam têm uma maior propensão a ter necrose de pele, que é a morte da pele na região operada, o que vai causar uma séria complicação no resultado estético, na cicatriz, prolongar muito o tempo de curativo nesse pós-operatório. E, portanto, a recomendação fica que o cigarro seja suspenso pelo menos 2 meses antes do procedimento cirúrgico. Qualquer dúvidas, sugestões, estamos à disposição nas nossas redes sociais, no Instagram, @Dr. Jonathan Vidal, e também no nosso WhatsApp. Até logo! E fica ligado porque a gente vai continuar o nosso bate-papo com o Dr. José Simonal, que é veterinário, sobre os cuidados com a saúde dos nossos bichinhos de estimação. Não sai daí, o Vida Saudável volta num instante, até já! O Vida Saudável está de volta. Hoje nós estamos conversando com o Dr. José Simonal, que é veterinário. A gente falou no primeiro bloco sobre as políticas públicas, de cuidado com os animais, cães e gatos, no Agreste de Pernambuco. E agora a gente vai falar um pouco sobre os cuidados que a gente precisa ter com os nossos animaizinhos dentro de casa. As primeiras coisas que a gente sempre tem que levar em conta, em relação à espécie animal, se cães ou gatos, cada um tem as suas particularidades, comportamentais e de manejo como um todo. Eles precisam passar por vermifugação, via de regra, aos 30 dias de idade, a primeira dose de vermifugação, e a partir dos 45 dias o manejo sanitário por meio das vacinações. As vacinas tanto para os cães quanto para gatos, a partir dos 45 dias de idade. Gato, às vezes, a gente leva até os 2 meses. Às vezes são muito pequenininhos, precisam crescer um pouco mais também para a gente estar iniciando com a vacinação desses animais. Inicialmente com a vacinação polivalente, que previne várias doenças, tanto dos felinos quanto dos cães. É importante aí que se inicie e que se complete o protocolo de vacinação desses animais para que a gente tenha animais saudáveis, livres de doenças e que a gente tenha uma imunidade mais sólida desses animais. Além da vacinação, doutor, quando é que o dono de um cão ou de um gato entende que ele precisa ser castrado? E qual o benefício para o animal? A castração tem muitos benefícios, A gente sempre orienta a castração a partir dos 6 meses de idade. Para fêmeas, tanto felinas quanto caninas, a partir de 6 meses, porque a partir dessa idade ela já tem condições de reproduzir, tem condições de entrar no cio. E a castração antes do primeiro cio é super recomendada também para evitar problemas como problemas com tumores de mama, problemas uterinos mesmo, que é mais comum na idade mais avançada. Então, quanto mais cedo o animal for castrado, mais precocemente a gente consegue evitar também esses problemas. Falando em cuidados
Eu vi que o senhor trouxe aqui pra gente algumas escovinhas, né? Que muita gente nem sabe, mas os cãezinhos, eles precisam dessas escovinhas. E essa aqui, como é que é, doutor? Me mostra. É pra colocar assim no dedo, tá certo? Isso a gente, falando de manejo sanitário, a gente vai estar falando de higiene oral também. Hoje em dia é uma preocupação grande das pessoas com a higiene da boca, né, de cães e gatos, né, principalmente de cães, porque desenvolvem cedo halitose, animais que desenvolvem também alterações na arcada dentária, nos dentes, né, com a formação de tártaro, algumas raças que têm predisposição para isso. Então, desde cedo a gente precisa já orientar aos proprietários no uso desse tipo de material. Esse tipo de dedeira, ela é uma dedeira de borracha, ela é de silicone, é macia, uma dedeira macia para filhotes que ainda têm dentição de leite. Isso é importante para que você já acostume esses animais à escovação desde cedo. Então, a dedeira que é de silicone, ela massageia a gengiva e vai massageando aquela dentição de leite que logo vai ser trocada. A dentição dos animais, cães e gatos, ela começa a substituir a dentição de leite por dentes definitivos a partir dos 4 meses de idade, e a partir daí, nessa época em que a gente deve estar iniciando esse processo de escovação. Um pouco antes disso com a dedeira de silicone, né, e logo em seguida com a escovinha normal de cerdas macias para todos os animais. E esse tipo de escova de 2 cabeças que tem um cabo longo, ela é recomendada para cães maiores, que têm a boca maior, né? E onde a gente escova dentes mais de fácil acesso com essa parte maior da escova, né? Onde a gente consegue acessar os dentes tanto incisivos, molares, premolares, e os cantinhos, né, os locais mais de difícil acesso com essa cabeça menor, indicado para esses cães grandes. O que quer dizer que cães de raças pequenas também pode-se fazer uso desse mesmo tipo de escova, que é bastante comum e fácil de encontrar no mercado. E isso sempre acompanhado do gel dental, né? Aqui gel tem 2 dental. modelos. Qual a diferença Inicialmente, desses? a gente pode fazer somente o uso da escovação, da escova, para ir acostumando os animais. Depois que já estão acostumados, a gente pode lançar mão de um gel dental, que também é fácil de encontrar no mercado, né, nos pet shop, nas clínicas, é fácil de adquirir. E o gel dental comum para escovação, para limpeza diária dos dentes, que ela pode ser diária, a gente sempre recomenda que seja após a última refeição. E existem outros no mercado também, que são creme dental, que são enzimáticos, eles são terapêuticos, eles trabalham na formação de tártaro. Aquele tártaro que está se iniciando, utilizando esse tipo de gel, ele vai trabalhando ali de forma enzimática no cálculo dentário, e com a escovação facilita a remoção. Isso é importante que seja indicado por médico veterinário, profissional que acompanha já o animal, né, e ele identificando já a formação de cálculo na fase bem inicial, aí lança mão desse tipo de produto também para evitar que ele possa progredir e causar problemas ainda maiores. Aproveitando que a gente está nesse aconselhamento geral a todas as pessoas que se predispõem a ter cães e gatos dentro de casa, que conselhos, doutor Simonal, o senhor daria a quem quer se aventurar a ter um animal de estimação? É muita responsabilidade, né, criar um bichinho? É muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso, né? As pessoas, a gente já está cansado de ver pessoas que não gostava de animais, e a partir do momento que passa a ter um animal dentro de casa, se apaixona, porque eles realmente conquistam a gente com muita facilidade. Cativam, né? Mas aí a gente não pode simplesmente lançar a mão de, eu vou adquirir um animal, colocar. A gente sabe que tem que ter responsabilidade, tem que ter todo um cuidado, a gente sabe que precisa ter espaço, dependendo da espécie que você vai colocar, que vai criar para dentro de casa, que vai adquirir, né, que se é cão ou gato, se é de pelo longo, se é de pelo curto, se são animais que vão ficar de porte grande, de porte médio, pequeno, tudo isso a gente precisa levar em consideração, porque senão as pessoas vão criar um problema, tanto para elas quanto para os animais, mas que é importante para todos. Hoje em dia existe até uma linha médica, terapia de médicos que recomendam inclusive o uso de animais, a utilização de animais dentro de casa, né, porque facilita muito o convívio, melhora muito o vínculo de pessoas, de crianças, melhora o comportamento de forma geral, a saúde, né, isso é bem importante. Mas claro que vem com recomendação médica, né, a gente está falando da parte do animal, que realmente é importante, que a gente precisa tratar do animal com todo cuidado, com toda a responsabilidade que exige. Doutor Simonal, muito obrigada por compartilhar com a gente esse conhecimento a respeito aí da saúde, da longevidade dos nossos animais de estimação. Espero que a gente volte a conversar outras vezes sobre outros temas. Obrigada. Eu que agradeço. Tá pensando que acabou? Tem mais um super quadro para você.
cuidar da saúde bucal. Essa é uma das ações da Secretaria de Saúde de Caruaru. Recentemente, os moradores do bairro Maria Auxiliadora foram contemplados com a implantação de 2 equipes de saúde bucal nas unidades de saúde da família. A expectativa é que 500 pacientes sejam atendidos por mês por essas equipes. Ação que agradou em cheio os moradores do bairro. Uma maravilha, quem esperava era eu, ansiosamente, porque eu ligava para o 0800, nunca consegui uma ficha. Dessa vez eu espero que dê tudo certo. E somos privilegiados, né? Espero que os outros também tenham esse privilégio. Para atendimento aqui da população que merece. Os serviços oferecidos é a parte restauradora, né? De reabilitação, limpezas, profilaxias, né? Para crianças, a parte preventiva, flúor e tratamento das cáries existentes. E também temos o serviço especializado, né? Porque o usuário procura a nossa unidade, dependendo da necessidade dele, se não estiver dentro da abrangência do atendimento que é feito aqui, nós encaminhamos ele para o serviço especializado. E aí, tá curtindo o Vida Saudável? A nossa missão é justamente essa, trazer a melhor informação sobre saúde e qualidade de vida para você. Por isso, fica de olho, a gente faz uma pausa para o intervalo, mas volta já já. O Vida Saudável sempre abre espaço também para falar sobre saúde mental. Oi, eu sou o Carlos, presidente da Clínica Hospitalar Novo Nascer. E neste Saúde Mental hoje, nós vamos falar sobre a importância da privacidade no seu tratamento de saúde mental. Com todo o estigma que ainda existe em torno de tratamento de saúde mental, por vezes, muita gente se pergunta: será que se eu for buscar um tratamento para mim ou para o meu familiar, outras pessoas ficarão sabendo ou a minha privacidade será resguardada? É muito importante que quando você busca um tratamento em saúde mental, você conte com a certeza da garantia da sua privacidade. A privacidade é muito importante em um momento como esse, porque dá a você e ao seu familiar todo o conforto e acolhimento necessário para que você possa seguir em frente no seu caminho de superação. E ninguém pode expor a sua vida, ninguém pode expor a sua necessidade de acolhimento, de tratar o seu sofrimento naquele momento. Somente você, enquanto paciente ou ao seu familiar, é quem cabe falar sobre isso. Uma instituição séria não expõe a sua vida nem a dos seus familiares. É preciso sempre ter esse cuidado de conhecer bem os profissionais e a instituição, saber se de fato a instituição possui os registros necessários, se de fato a instituição possui os profissionais técnicos necessários, como médicos, como psicólogos, como terapeuta ocupacional, toda uma equipe que vai te assegurar uma conduta de tratamento com toda a privacidade e reserva necessárias para a sua superação ainda agora. Então, é muito importante que você tenha essa confiança em uma clínica hospitalar que possa te ofertar o teu tratamento da melhor forma possível, com todo o cuidado, com aquilo que se passa com você, com a sua vida, com a sua família. É sempre muito bom ter a sua companhia, mas o Vida Saudável está chegando ao fim. A gente volta a se encontrar na semana que vem, se Deus quiser. Beijo carinhoso e até lá!